Boa noite a todos que estão vinculados aqui nesse canal iluminado, sempre às sextas-feiras à noite, com o estudo do livro Seara dos Médiuns. Sejam todos bem-vindos aos que estão acompanhando esse estudo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, mas também bom dia, boa tarde para quem for acompanhar em outro momento, for compartilhar e indicar para os amigos essa importante literatura do livro Seara dos Médiuns. Antes da gente ler o capítulo 7, eu vou começar o nosso estudo, a nossa reflexão, sempre agradecendo ao convite por fazer parte dessa equipe, desse importante livro a ser estudado. Mas a gente traz outro livro hoje. Esse livro chama Momentos de Ouro. São espíritos diversos, André Luiz, Maria Dolores, Meimei, Emmanuel, e Bezerra de Menezes é que faz o prefácio. E a mensagem que eu vou ler é o capítulo 12, que chama Diferença, que é de Bezerra de Menezes. E ele diz assim, ó, assim, do irmão X, mas que conta algo que o Bezerra de Menezes falou, tá? Bezerra de Menezes é um grande apóstolo do espiritismo, um homem que, quando encarnado, né, trabalhou muito pelo espiritismo, também na área da política, né, na área da comunidade, e que também no plano espiritual, desencarnado, continua a ajudar e auxiliar na propagação do evangelho. E aí o irmão X, que é o espírito de Humberto de Campos, né? Então vamos ver que história que ele conta. O título chama A Diferença. A reunião alcançava a parte final. E na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando o companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho involuntariamente. Articulo ofensas contra o próximo, a ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Então ele termina o seu desabafo ali, o seu azedume para Bezerra de Menezes, que estava ali em espírito manifestando na reunião. Aí o venerável orientador, doutor Bezerra de Menezes, né? Ele responde de forma serena. Eu também, meu amigo. Ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra de Menezes sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora, que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas. E sorrindo encerra dizendo: como vê, há muita diferença. Por isso que chama diferença. E eu trouxe essa mensagem, essa reflexão, esse conto, né? Quer dizer, há muita diferença entre você querer o mal ou você já saber que o mal habita em você, você já sabe que você precisa mudar, que você precisa melhorar, ok? Então, por isso que eu trouxe, porque ela fala de uma palavra que a gente vai trazer aqui, que é espírita cristão. O Seara dos Médiuns vai falar do livro dos médiuns, né? O Seara dos Médiuns, ele traz reflexões do livro dos médiuns, tá? Então, aqui nós temos hoje uma reflexão do capítulo, do item 28, que é a questão da denominação de sermos espíritas, né? Bom, mas aí, antes disso, vamos pegar no começo do livro dos espíritos, aqui na doutrina espírita,
Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele já cria, ele já denomina uma palavra nova, que é a palavra espírita. Então, a palavra espírita não existia antes, existia espiritual, espiritualista e espiritualismo, que tem a sua definição bem definida, a sua acepção está bem definida. Aí, como Kardec estava tratando de coisas novas que têm a ver com o espiritualismo, em ser espiritualista, mas o espiritismo, ele tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo visível, do mundo invisível. Então, os adeptos do espiritismo serão os espíritas. Então, tá vendo como que Kardec, na introdução, ele já deu o nome para essa doutrina. É a doutrina dos espíritos e quem a segue são os espíritas. É diferente do espiritualista. O espiritualista, ele é aquele que acredita, ele é o oposto do materialista, e ele acredita que há em si alguma coisa além da matéria. Então, ele é espiritualista. Mas não se segue que ele creia na existência dos espíritos e na sua comunicação. E até na questão 459 do livro dos Espíritos, que de ordinário eles nos dirigem. Então, quem acredita nisso aí é o espírita. Então, todo espírita, ele é espiritualista, ele acredita no espiritualismo, porque nós não acreditamos na matéria, no materialismo como o governante. E entendemos que há algo além desse corpo físico que sobrevive à morte do corpo físico. Então, né, os católicos vão falar, não, nós somos espiritualistas porque a gente acredita que a alma vai morar no seio de Deus, ou crenças que acreditam que existe o sono e depois Jesus vai voltar para acordar, ou em outras crenças que eu também não entendo, não estudo muito, mas que a gente sabe que eles não acreditam que os espíritos se comunicam conosco, que os espíritos são potências da natureza, os espíritos desencarnados, e que nós somos os encarnados, os desencarnados, e aí entra todas as 1019 questões do Livro dos Espíritos. Então, para quem acredita nisso, nós somos, então, espíritas. Então, Kardec que criou esse termo espírita. Não sei se todos sabiam, mas está no comecinho do Livro dos Espíritos. Depois ele ainda vai trabalhar mais sobre isso no Livro dos Médiuns, que é o que nós vamos estudar hoje, né? E também na questão dos bons espíritas, que é um texto de Kardec também que ele vai tratar disso. Só que nós trouxemos primeiro no Momento de Ouro, nesse livro Momento de Ouro, para ficar algo mais atual, né? Algo que Bezerra de Menezes, uma reunião mediúnica, um confrade nosso, nós podemos ter todas essas dúvidas, né? Mas como que eu posso me dizer espírita cristão se eu ainda sou tão maledicente, se eu ainda sou tão preguiçosa, tão invigilante, tão colérica? Mas é isso que o Dr. Bezerra acalenta. Olha, você está vendo que você está no caminho errado. Você está vendo que o que você está fazendo não está certo. Então, essa é a grande diferença. Antes de conhecer o Espiritismo, antes de se achar espírita cristão, você achava que estava certa a preguiça, a maledicência, encolerizar-se, né? Desagradar as pessoas, revidar, vingar. Então, são questões que nós já, por mais que às vezes a gente faça, mas a gente quer o caminho de volta, a gente quer levantar e falar, não, eu não quero mais isso, né? Então, são a reforma, né, que nós vamos fazer. Então, no livro Seara dos Médiuns, ele vai refletir sobre justamente essa questão dos espíritas. Como que surgiu isso de espírita cristão? A palavra espírita surgiu na introdução do Livro dos Espíritos. A palavra espírita cristão surgiu aqui no Livro dos Médiuns. Porque Allan Kardec vai explicar, né, se há espíritos, ele vai explicar que existem vários tipos de espíritas, né, se a gente pudesse denominar, mas ele coloca aqui umas 4 categorias. Ele diz que tem os espíritas experimentadores, ainda mais numa época que tudo estava sendo descortinado. E até hoje também das pessoas que chegam no centro espírita e querem uma manifestação de um espírito, querem ver um espírito manifestar, querem uma carta, querem uma comunicação, que são os espíritas experimentadores, que tinham muitos e muitos, porque tudo estava sendo experienciado, né? Tinha que ser, porque Kardec estava descortinando e codificando o espiritismo. Então as mesas giravam, Kardec evocava os espíritos, fazia parte do processo para a gente ter a doutrina espírita codificada de forma assim primorosa nas 5 obras, mais as obras, o que é o espiritismo, obras póstumas, né?
mas para a gente ter isso tudo. Então, tem os espíritas experimentadores. São quais? Os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos de espíritas experimentadores. Então, aquele que vai no centro por curiosidade, aquele que só quer observar, quer ver, não quer tirar conclusão moral nenhuma. Porque Kardec avança na segunda categoria, que são os espíritas imperfeitos. São aqueles que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admira a moral que decorre disso, né? Mas não pratica. Insignificante ou nula é a influência que exerce. Em nada alteram os seus hábitos, não se privariam de um gozo só que fosse. Então, o avarento continua sendo avarento. O orgulhoso se conserva cheio de si. O invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então, eles vão acreditar que é o cristianismo redivivo, que Jesus é o caminho, a verdade, é o nosso guia e modelo, que nós temos que estudar o evangelho, mas não praticam, né? E com certeza não vão nem querer aprofundar muito no estudo minucioso do evangelho, porque aí vai dar de cara, né, com as consequências morais e o quanto a gente tem que melhorar. Então eles param aí. Aí Kardec vai chegar na definição de espírita cristão, que tanto atordoava aquele homem azedo, nervoso, que fala para Bezerra de Menezes: Bezerra, como que eu posso estar aqui? Como que eu posso me dizer espírita cristão? Por quê? Porque Kardec denominou isso no Livro dos Médiuns. Então, todos nós que estudamos o espiritismo sabemos que é uma denominação de Kardec, o espírita cristão. Está aqui, então, no item 28 do Livro dos Médiuns, na primeira parte, no item 3. Na parte 3, né? Os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que os obedece. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então ficou bonito, né, Kardec falar que se ele colocasse os verdadeiros espíritas ficaria ruim, mas são os espíritas cristãos que entendem a máxima do Cristo e aceitam as consequências, estão convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. Então aproveitam para fazer o bem, para evoluir. E não tem evolução sem passar pelo caminho do bem, do amor, do servir, do ajudar, do amparar, do perdão, do esquecer. Tudo isso que caracteriza o homem de bem, que é depois onde Kardec vai estudar mais, aprofundar mais essa questão do espírito cristão no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente falou do Livro dos Espíritos, estamos falando do Livro dos Médiuns, e a gente vai chegar no Evangelho segundo o Espiritismo e a gente encerra com o texto do Seara dos Médiuns, ok? Então, só que eu falei que eram 4 categorias, né? Tem os espíritas exaltados. São aqueles que se exageram em tudo, Kardec diz. Tudo, gente. O exagero é prejudicial. Então, eles acreditam em tudo. Pensa, são aqueles que vão acreditar em todas as fake news, todas as mensagens. São aqueles que querem, né? Carregar todo mundo para o centro, ou que querem que você, né, siga o caminho exaltado. Então, ele fala, é um entusiasmo. O entusiasmo, ele não reflete, ele deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que a causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja. Então, porque eles acreditam em tudo, eles são iludidos, né? Então, eles querem dar arma aos incrédulos, eles querem que todo mundo, né, vire espírita, que todo mundo acredite. Então, assim, tanto é que Kardec fala, o que persuade a uns, nada produz em outros, né? O espiritismo pode ser uma grande alegria para nós, mas não significa que ela vai ser uma alegria para os outros, né? Então, nós temos que dar o nosso exemplo, nós temos que fazer a nossa melhoria como espírita cristão, cuidado para não ser aquele espírita experimentador, que só quer observar, só quer curiosidade no centro espírita,
Cuidado, muito cuidado para não ser esse espírito imperfeito. Quanto tempo que nós estamos no espiritismo? Ah, tem 20 anos, 30 anos que eu frequento, tem 1 ano, 10 anos, mas quando que o espiritismo entrou em você? Quando que realmente você passou a fazer a diferença na vida sua, na vida do seu lar, na vida do seu trabalho, na vida das pessoas? Então é isso. São os espíritas cristãos, ok? Bom, então a gente trabalhou o livro dos médiuns, falamos do Momentos de Ouro, falamos do livro dos Espíritos, mas aí no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar, é muito conhecido o homem de bem, né? E ele vai dando todas as características do homem de bem, que é muito bonito, né? Que eu não vou ler, mas ele fala da indulgência, do esquecimento do perdão, do respeito às convicções, né? Ele fala dos bens, da pessoa que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, toma defesa do fraco contra o forte, né? Então ele vê tudo isso, tá? Então esses são o homem de bem, que aí convido todos a lerem o capítulo Sede Perfeitos, é o item 3, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, Kardec tem esse texto, e aí depois ele traz o capítulo, o item 4, que são os bons espíritas. Então, ele diz assim: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, né? Então, pois que um é o mesmo que o outro. Então, o espiritismo não institui nenhuma nova moral. Ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam, né? Então, é isso que ele traz para a gente aqui dos bons espíritos, que ele começa a falar. Só que ele diz que muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências. Então, ele vai estar trabalhando mais um pouquinho sobre o que ele trabalhou no livro dos médiuns, né? Não compreende o alcance moral. Ou se entende, não aplica a si mesmo. Pode até falar, nossa, mas olha, isso aqui servia para o fulano. Nossa, mas isso aqui servia para o ciclano. Nossa, essa passagem do evangelho ia ajudar o Beltrano. Nunca entende que a aplicação é para eles, né? Aí Kardec vai refletir em 2 pontos. Será que falta clareza no espiritismo, na doutrina espírita, para que a gente entenda o caminho a seguir? Será que a gente precisa de uma inteligência fora do comum? Então, por isso que muitos espíritas não se tornam espíritas cristãos, porque eles não entenderam, porque falta inteligência? Aí Kardec vai explicar que nada disso. Será que a gente pode, então, dizer que falta clareza no espiritismo? Não, pois que o espiritismo não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misterioso e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Ah, tem um livro aqui que você não pode ler. Ah, tem uma palestra aqui que você não pode participar. As palestras são públicas, evangelização, a juventude. Não tem nada de iniciados, você tem que ser batizado, ou tem que seguir uma outra carreira, para depois seguir para cá. Não existe alegoria. Então, falta de clareza não existe. Então, não adianta a gente querer falar, mas eu não entendi que era para seguir Jesus, que era para seguir o evangelho. Não existe isso, né? Está muito claro. Será necessário, então, para compreender o espiritismo, uma inteligência fora do comum, né? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Então, não tem que ser um QI, um engenheiro, um médico, um PhD, um doutor para entender de espiritismo. O que a gente precisa? Aí Kardec fala: maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento do espírito encarnado. Então, a gente vai amadurecendo o nosso senso moral. Allan Kardec estuda isso quando ele fala da crueldade na lei de destruição. Quando ele pergunta se esses seres cruéis, né,
O que será deles? E os espíritos dizem, eles vão desenvolver. Não é que eles não têm o senso moral, falta desenvolver o senso moral, que está aguardando as circunstâncias para que esse ser desenvolva. Então, desses seres cruéis se farão homens de bem, porque não existe ausência, existe falta de desenvolvimento. Porque aí os espíritos dizem, cada um de nós foi tocado com esse germe da perfeição. Cada um de nós está evoluindo. Quanto mais a gente evolui em moral, independente se eu falo inglês, francês, português, se eu sou mulher, homem, jovem, novo, velho, se eu já evoluí a ponto da minha individualidade imortal, a minha essência, eu alcanço um grau de maturidade do senso moral. Por isso que a gente encontra, né, no espiritismo, jovens, crianças, idosos, mulheres, todas as classes, né, sociais, porque é a maturidade do senso moral daquele espírito que tem essa maturidade, que ora ele está encarnado como mulher, homem, ele está mais velho, mais novo, no Brasil ou no exterior. Então, o que acontece? Ele vai dizer que os espíritas imperfeitos são aqueles que vão ficar no meio do caminho ou vão até afastar do espiritismo, porque eles recuam ante a obrigação de se reformarem. Entendeu? Então, eles não divisam mais do que um raio de luz, insignificante a guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração. Então, é isso. Então, esses espíritas imperfeitos, né, eles recuam ante a obrigação de se reformarem, né? Ou então guardam as suas simpatias para os que lhe compartilham das fraquezas e das prevenções, né? Então, eles se juntam aos que são espíritas imperfeitos e que não querem evoluir. Então, eles recuam ante a obrigação de se reformar. Ah, mas eu tenho que pedir perdão. Ah, mas eu tenho que ser bom. Ah, mas eu tenho que espalhar o bem. Ah, não, então eu recuo. Mas já é o primeiro passo, né? A aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo em outra existência. E aí, por fim, ele vai chegar no espírita, e é bonito que ele vai falar o espírita tocado no coração. Então, acho que a gente podia sair dessa reflexão vendo se o espiritismo toca o nosso coração. Então, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina se fazem vibrar o que nos outros se conserva inerte. Então, aí ele chega e diz, em suma, então Kardec resume, dizendo, o espírita verdadeiro, o espírita cristão, é aquele que é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve os sons. Aí ele chega na frase, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele, e sempre o que consegue, se tem firme a vontade. Então, que nós sejamos tocados no coração. O verdadeiro espírito, o espírito cristão, porque nós estamos tendo o melhor remédio para o pior doente. Estamos tendo a oportunidade de estarmos vendo um véu sendo levantado que nunca foi levantado antes. É assim que os espíritos dizem quando ele começa a estudar, Kardec começa a estudar as leis morais. Está lá nas questões 621, 622, quando Kardec vai perguntando, mas por que a verdade nunca foi posta ao alcance de todos? Por que a gente está... Só o Cristo não basta, né? Então, muito interessante essas questões, eu não vou alongar aqui para a gente ler e encerrar o livro dos médios, estudar o Seara dos Médios. Mas só para a gente ver como nós temos um tesouro em nossa vida. Nós temos uma bênção conosco, que é o Espiritismo. Mas o Espiritismo bem compreendido, bem sentido, o Espiritismo que vai tocar o nosso coração.
Então agora, vamos ler o livro o Seara dos Médiuns, e aí cada um de nós segue, né, para essa noite de sexta-feira com as nossas reflexões, porque aí o Emmanuel vai dar o título de companheiros, e aí ele vai fazer uma reflexão sobre diversos tipos de companheiros. Há muitos companheiros realmente assim, declaram-se espíritas, proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência, relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis, referem-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças físicas, andam de experiência em experiência, fitam os médios como se vissem animais raros. Não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar de outrem. Conservadores primorosos, anedotistas notáveis, mas não mostram mudança alguma. Mas não mostram mudança alguma. São na convicção o que eram na negação. Nobres expoentes de cultura intelectual não estendem migalha de conhecimento superior a quem quer que seja. Detentores de vantagens humanas não se dignam a ajudar a ninguém. Felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante. Então, ele vai falar desses companheiros, né, que estão aí todos somente na falação, na conversa, na convicção, mas não mostram mudança alguma. Só está no intelecto, não caminhou para o coração. O coração não foi tocado, como diz Allan Kardec. Mas aí o Emmanuel traz para a gente uma alegria, porque felizmente nós temos os companheiros da luta incessante. Afirmam-se também espíritas, mas compreendem que o fenômeno diante da verdade pode ser considerado a feição de casca no fruto. Então, o fenômeno mediúnico é importante, mas ele é uma casca de um fruto saboroso, porque a mediunidade é linda, ela é santa, é gloriosa, mas ela vai nos descortinar que nós continuamos o que somos. E aí? Cadê nossa mudança? Para retornarmos à pátria verdadeira, já que nós estamos sempre em contato com essa pátria verdadeira, nas reuniões mediúnicas, conversando com os espíritos, como que eu vou voltar para lá? O mesmo de sempre? Pior? Mais endividado? Mais encolerizado? Mais maledicente? Né? Então, felizmente, temos esses companheiros da luta incessante. Eles têm os médios como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Sabem que a existência na Terra é como estágio na escola e por isso não perdem tempo. Moram no trabalho constante. Olha os companheiros de luta incessante. Já pensaram nessa frase? Morar no trabalho? Eu moro no trabalho constante. Já pensou? Vamos refletir? Os trabalhadores da luta incessante, os espíritas da luta, são indulgentes para com todos e severos para consigo mesmo. Aceitam a justiça perfeita através da reencarnação e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. Verificam que o erro dos outros podia ser deles próprios e, em razão disso, não perdem a paciência. Reconhecendo-se imperfeitos, perdoam sem vacilar as imperfeições alheias e vivem a caridade como simples dever, aprendendo e servindo sempre. São esses que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como sendo os espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. Então ele fecha, né, com o que a gente falou do livro dos médiuns, a gente já trouxe momentos de ouro, Evangelho segundo o Espiritismo, para ficar riquíssimo esse nosso estudo do Seara dos Médiuns, mas fica aí a leitura, a sugestão da leitura do capítulo 7, que serviu de inspiração para a gente ser esse espírita da luta incessante, aquele que mora no trabalho constante, aquele que verifica que o erro dos outros podia ser dele próprio, aquele que reconhece-se imperfeito e perdoa as imperfeições alheias, vive a caridade como simples dever, aprendendo e servindo sempre.
Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja nesse lindo estudo que temos feito, e vamos caminhar, porque são mais de 50 estudos. Com a graça de Deus, a nossa sexta-feira se encerra iluminada, abençoada, nesse dia 23, com a oportunidade dessa reflexão. O meu agradecimento, porque isso traz para mim muito ensinamento, muito despertar, muito convite, a minha melhoria também como espírita, e espero que traga para todos vocês uma boa noite, muita luz, muita paz. Até o nosso próximo encontro aqui do Seara dos Médiuns, sexta-feira que vem. Aguardamos a todos, obrigado pelo convite. Até mais, que Jesus nos abençoe.